Olá, pessoal. Nessa aula, nós iremos aprender sobre o dimensionamento de instalação de gás, tá bom? Para residências. Então, instalação de gás combustível, tá bom? Nessa designação, acham-se compreendidas as instalações que se destinam a distribuir gás no interior dos prédios, para fins de aquecimento e consumo em fogões, aquecedores de água e equipamentos industriais. O gás ele é fornecido como gás de rua, principalmente no Rio de Janeiro, ou como gás GLP, tá bom? Que ele vem engarrafado. Ele é composto pelos gases propano e butano de alto poder calorífico. Faltou relacionar aqui na apresentação também o gás natural. Aqui o aparelho de utilização é o aparelho que vai utilizar o combustível, um aquecedor, a secadora, um chuveiro a gás. Tem equipamentos que são multigás, ele pode utilizar GLP como gás natural. É importante ver a capacidade de nominal do aparelho, quanto que ele vai utilizar de gás. É importante também, se eu tenho a queima do gás, eu tenho uma chaminé para tirar o gás do ambiente, tá bom? Em Santo André, há 2 anos atrás, houve um acidente num apartamento, era um aquecedor de água a gás, ele não estava bem ventilado, o apartamento estava fechado, e infelizmente ocorreu vítimas, tá bom? Porque o gás começa a queimar em baixa concentração de oxigênio, e aí forma monóxido de carbono e ele é extremamente tóxico, tá bom? Então a chaminé pode ser coletiva e individual. Aqui nós temos o ramal externo, ele vem para um ramal interno, aqui é o medidor coletivo, aí ele sobe para o medidor individual e aqui ele entra para a residência. Aqui é uma lareira, um fogão, um aquecedor. O que é importante? O ramal interno não pode passar por locais que não ofereçam segurança, como dutos de lixo, ar-condicionado, interior de caixa d'água, porque pode ter problema, compartimentos com eletricidade, tá bom? Pode causar explosão, poços de elevadores, tá bom? E subsolos ou porões com pé direito inferior a 1,20 m. Tá? E para o dimensionamento, o que é relevante? A perda de carga máxima admitida para o trecho da rede que alimenta o aparelho é de 10% da pressão de operação. Então a empresa fala, ó, a pressão de operação é igual a 2,5. Se eu tiver regulador de pressão, a pressão máxima, a perda de carga máxima é de 30%. Velocidade máxima admitida do gás, 20 metros cúbicos por segundo, tá bom? Para o dimensionamento, eu tenho aqui a potência adotada, a potência computada, consumida, e tem o fator de simultaneidade, tá bom? Na residência, o fator de simultaneidade vai ser 100, tá bom? Igual a 100. Agora, se eu tiver um prédio, e aí é necessário calcular o fator de simultaneidade, que será o tema de outra aula. Aqui nós temos a potência nominal de todos os equipamentos, fogão, aquecedor. Para calcular a vazão, eu vou pegar a potência consumida e vou dividir pelo PCI, que é o poder calorífico inferior. Vou calcular também a variação de pressão, porque se eu tenho gás natural e é um trecho ascendente, ele ganha pressão. Se é um trecho descendente, ele perde pressão. E o GLP é o inverso, tá bom? Então é importante, se ele ganhar pressão, você vai somar. Se ele perder, você diminui. Aqui nós vamos utilizar para calcular a perda de carga. Então, eu quero saber o ΔH. Aqui é a vazão, já calculada lá atrás. O S
é a densidade do gás, o LT é o comprimento total, que é o comprimento real mais equivalente, D é o diâmetro da tubulação. E aqui nós calculamos a velocidade. Vamos fazer um exemplo. A rede de distribuição interna deve ser dimensionada para a alimentação dos seguintes aparelhos a gás: fogão com 6 bocas com forno, um aquecedor de passagem com capacidade de 10 litros por minuto e uma secadora de roupa. Os parâmetros para dimensionamento são os seguintes: utilização de gás natural, rede de cobre rígido e pressão de operação 2,5. Então, a perda de carga máxima pode ser de 0,25. Então, a pressão ela não pode passar de 2,25. Se ela for inferior que esse valor, você tem que mudar o diâmetro. Nós vamos ver o isométrico e o PCI do gás é 8.600, tá bom? Esse aqui é do gás natural, não está anunciado, anota no seu caderno. Então aqui eu tenho o medidor, tenho a tubulação, então aqui eu tenho um cotovelo, aqui eu tenho um T, não importa se é de passagem direta ou lateral, é o mesmo valor. Aqui eu tenho um cotovelo, um trecho ascendente. Então se é gás natural, ele vai ganhar pressão. Aqui eu tenho um outro T, cotovelo, aqui é pequeno, eu posso considerar esse trecho ascendente. Aqui eu tenho um cotovelo, cotovelo, cotovelo e ele vai ganhar. Então nós iremos montar essa tabela aqui agora no Excel, tá bom? Olá, iremos começar o nosso exemplo de dimensionamento de instalação predial de gás. Aqui nós temos o desenho da nossa instalação, nós temos aqui um aquecedor, aqui nós vamos ter uma secadora de roupa e aqui um fogão a gás e aqui a fórmula para perda de carga. Então, como que eu vou começar? Eu sei que no trecho CD eu tenho o meu secadora. No CC eu tenho o aquecedor e no BC eu tenho o fogão. Eu vou olhar aqui o que é o trecho BC. O trecho BC é a soma do aquecedor mais a secadora. Então, vou vir aqui. Então, o trecho vai ser a soma esse mais esse. E o trecho AB vai ser esse mais o trecho anterior. Tá bom? Como é uma residência, eu não tenho fator de simultaneidade, ou seja, a potência calculada será igual à potência adotada, tá bom? Então eu posso falar que aqui é 100. 100. Tá? E aí nós precisamos calcular a vazão, tá bom? Como que eu calculo a vazão? A vazão é igual à potência adotada dividido pelo poder calorífico inferior, tá bom? Então vou travar aqui a célula e aí nós vamos descer aqui ela. Achei toda a vazão, tá bom? Agora eu preciso ver o comprimento real da minha tubulação. Então vamos lá, ó. No trecho C até o D eu tenho 4 metros mais uma altura aqui de 0,72. Então o comprimento aqui vai ser de 4,72. Depois no trecho CC um comprimento de 3 metros. Isso aqui eu posso desconsiderar essa elevação aqui. 3 metros. Depois o trecho BC 2 metros. Trecho B', eu tenho 0,72. 0,72 e no último trecho AB, eu tenho 6 metros.
Para saber o comprimento equivalente, eu preciso escolher qual vai ser o diâmetro da tubulação. Iremos utilizar tubos de cobre classe E. Eu vou utilizar dois diâmetros, tá? A primeira tentativa. Eu vou utilizar os subramais com 15 e o ramal AB com 22, tá bom? Na tabela 5.3 nós achamos o comprimento equivalente. Então, aqui no trecho AB, como é o maior vazão, eu vou usar o maior diâmetro comercial, que é de 22, tá? Existe diâmetros maiores, mas 22 deve satisfazer as condições para dimensionamento. Depois eu vou utilizar 15, 15, 15 e 15. E aí eu vou colocar o diâmetro interno aqui, 20,8, 14, 14. Aqui não precisava. Agora, vou ver o comprimento equivalente, tá bom? Aqui no primeiro trecho, eu vou ter 3 cotovelos. Então, nós teremos 3 cotovelos, cada perda de carga é 1,1. Depois, no trecho CD, eu vou ter 2 cotovelos, a perda de carga é 1,1. Então, vai ser igual a 2 vezes 1,1. No trecho BC, eu vou colocar aqui um T. Aqui não tem diferença entre passagem lateral ou passagem direta, tá bom? Então a perda de carga é igual a 2,3. Depois eu vou ter o trecho B'. Eu vou colocar aqui os dois cotovelos. Vou deixar aqui o T para o trecho AA. Então vai ser 2 vezes 1,1. No trecho AB, que eu vou ter um T mais um cotovelo, só que agora vai mudar o diâmetro, tá bom? Então, se a gente for na tabela, aqui o diâmetro vai ser de 22. Então, o T vai ser 2,4 e o cotovelo vai ser 1,2. Então, 2,4 mais 1,2 é igual a 2,4 mais 1,2. Qual vai ser o comprimento total? Vai ser o comprimento real mais o equivalente. O próximo conceito da tabela é o desnível. Por que o desnível? O gás natural, se ele sobe, ele ganha pressão. Se ele desce, ele perde pressão. Então, nós temos que ver o desnível. O trecho A está na horizontal, o trecho B', ele sobe, o C' está na horizontal e o trecho CD sobe 0,72. Então, B' e C, CD. Então, aqui o A desnível é 0, B' 0,72. Aqui também é 0, 0 e 0,72. E aí, aqui ele vai ganhar ou perder? Na horizontal não ganha e não perde, aqui ele vai ter que ganhar. Então, qual que é a fórmula? Vai ser igual uma constante, 1,318 vezes 0,01 vezes essa altura, esse desnível, vezes a densidade do gás, que está aqui, menos 1. Tá bom? Então, nós chegamos a 0.
Só que eu sei o que? Aqui tá errado, peraí pessoal, eu não fechei aqui. Aqui é 0,72 também. Vamos lembrar um conceito. O gás natural, ele sobe. Então, se o gás natural sobe, ele vai ganhar pressão. Então, qual que vai ser a pressão final aqui, ó? Vai ser igual a pressão que vai ter no trecho, menos a perda de carga, menos a pressão, porque ela está negativa. Menos com menos ela vai somar, eu vou ganhar a pressão. Se ele sobe, ele está ganhando, tá bom? Então, deu positivo aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa para o outro terço. Vai ser a pressão no trecho. Então, eu vou ganhar um pouquinho de pressão. Qual que é a pressão inicial da rede? 2,5, tá bom? É a pressão inicial lá no ponto A. Eu preciso calcular agora a perda de carga. Então, eu posso falar que a perda de carga vai ser o quê? A vazão do trecho elevado a 0,9 dividido por 2,22 vezes 10 a menos 2. Isso aqui tudo elevado ao quadrado, vezes, vou fechar mais um parênteses aqui, ó, vezes a densidade do gás elevado a 0,8 vezes o comprimento total, dividido pelo diâmetro interno elevado a 4,8. Esse cálculo é bem fácil, pessoal, na calculadora Cássio, tá bom? Utiliza o Solver, vai ajudar bastante. E aí nós chegamos na perda de carga aqui, ó. Uma perda de carga baixa, tá bom? 0,74. E aí, qual vai ser a pressão final? Vai ser a pressão inicial menos a perda de carga. E aí, essa pressão vai ser igual nesse ponto aqui, vai ser igual a essa. Só que eu fiz uma coisa errada. Isso aqui não é aqui, ó. Isso aqui é aqui. Então, só a perda de carga. Ah, desculpa, aqui eu errei também. Vou travar aqui a
A pressão aqui vai ser igual errado aqui, vai ser igual a esse menos esse vai dar positivo. Então aqui é igual a essa pressão, cuidado com isso, tá bom? Não vou ganhar ou perder. É que eu consigo diferenciar. Agora, no trecho C, C', vai ser igual a essa pressão aqui, tá bom? E eu vou descer aqui, e aqui vai ser igual também. Ela sai do mesmo ponto. Para finalizar o nosso exercício, eu preciso comparar a pressão inicial com a pressão final, tá bom? O que fala a norma? Que a pressão tem que ser igual até 10% da pressão inicial. Então, vamos ver quanto que dá 10%. Dá isso. A diferença que deu aqui no exercício, ela é menor do que isso, tá? É menos do que 10%. E aí, então, eu sei que o dimensionamento tá correto, tá bom? Eu sei que o dimensionamento está correto. Então, eu acertei ao colocar esses diâmetros. Se eu trocasse ele e colocasse tudo 22, eu estaria superdimensionando a minha estrutura, tá bom? Isso aí não é legal. E o que acontece? Ah, desculpa, eu tô alterando aqui, não tá alterando, que aqui é o comercial. Se eu colocasse aqui tudo de 20,8, aí ele vai mudar. Eu estaria superdimensionando o meu sistema. A perda de carga estaria muito pequena, tá? E aí eu posso perder mais carga. E se eu colocasse o outro diâmetro, tudo 14, eu já não conseguiria, tá bom? Porque aqui já eu perdi mais do que 10%. Então, o correto mesmo é colocar o maior diâmetro aqui. Por que o maior diâmetro? Por causa da maior vazão, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.